Você já percebeu que algumas pessoas prosperam, mas nunca têm paz? Elas conquistam coisas, mas vivem ansiosas, sempre com medo de perder tudo. Enquanto outras, mesmo crescendo aos poucos, vivem com tranquilidade, com confiança, equilíbrio e propósito. Qual será a diferença entre essas pessoas? Será que o segredo da prosperidade verdadeira está apenas em ganhar mais dinheiro ou em desenvolver algo muito mais profundo dentro da mente e do coração? E se eu te dissesse que existe um princípio espiritual muito antigo, revelado em Levítico 3, que ensina como desenvolver uma mentalidade de abundância verdadeira, capaz de sustentar crescimento constante, sem perder a paz e sem perder o propósito? A maioria das pessoas busca a prosperidade, mas ignora o fundamento que sustenta a prosperidade a longo prazo. E qual é esse fundamento? A gratidão. Porque quem aprende a ser grato, aprende a valorizar. E quem aprende a valorizar passa a cuidar melhor do que possui, passa a tomar decisões mais sábias e, naturalmente, começa a multiplicar com equilíbrio, com consciência e com propósito. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas uma mentalidade preparada para reconhecer, desenvolver e multiplicar o que Deus já colocou em nossas mãos. E é exatamente isso que o princípio de Levítico 3 nos ensina. Levítico 3 apresenta um tipo especial de oferta, conhecida como a oferta de comunhão. Uma entrega voluntária feita a Deus como expressão de gratidão, de honra e relacionamento. Diferente de ofertas ligadas ao pecado ou à obrigação, essa oferta era um ato espontâneo do coração, uma demonstração de reconhecimento pela provisão recebida e pela fidelidade de Deus ao longo da jornada. Isso revela um princípio importante. A prosperidade não começa com dinheiro, começa com o coração. A oferta simboliza ou simbolizava três atitudes fundamentais. Primeiro, gratidão pelo que já foi recebido, reconhecendo que cada conquista, cada oportunidade e cada recurso tem uma origem maior do que apenas o esforço humano. Segundo, confiança no que ainda viria, porque quem reconhece a provisão passada desenvolve fé para o futuro. E terceiro, o reconhecimento de que tudo vem de Deus, o que gera humildade, equilíbrio e responsabilidade ao prosperar. Levítico 3 nos ensina que antes da multiplicação existe gratidão. Antes da abundância existe honra e antes da prosperidade sustentável existia um coração alinhado. E quando o coração está alinhado, a vida começa a crescer de forma equilibrada, consistente e com propósito. Muitas vezes pedimos prosperidade, oramos por crescimento, desejamos uma vida melhor, mas não desenvolvemos uma mentalidade preparada para sustentar aquilo que pedimos. E exatamente aqui que muitas vidas travam,
Porque prosperidade sem preparo emocional gera ansiedade. Prosperidade sem equilíbrio espiritual gera medo de perder. E prosperidade sem sabedoria gera decisões impulsivas. Levítico 3 nos revela um segredo poderoso. A gratidão cria estabilidade interior. Quando aprendemos a agradecer de forma consciente, deixamos de viver dominado pela sensação de falta constante. A mente que vive na escassez sempre diz: não é suficiente, ainda está pouco, eu preciso de mais para me sentir seguro. Mas a mente treinada na gratidão começa a perceber algo diferente. Existe provisão, existe crescimento, existe um caminho sendo construído. E quando essa mudança acontece dentro da mente, as decisões começam a mudar, os hábitos começam a evoluir e os resultados começam a aparecer de forma consistente. Porque uma mentalidade de abundância não nasce quando a pessoa recebe mais. Ela nasce quando a pessoa aprende a reconhecer o valor do que já possui. E é isso que prepara o caminho para uma prosperidade equilibrada, sólida e duradoura. Gratidão desenvolve visão de valor. Existe um princípio que muitas vezes ignoramos. Quem não valoriza o que tem hoje, dificilmente saberá administrar o que terá amanhã. A gratidão funciona como um treinamento mental. Ela ensina a mente a reconhecer valor, mesmo nas coisas que parecem pequenas. Valor no tempo, porque tempo bem usado constrói resultados que duram. Valor nas oportunidades, porque muitas portas começam discretas, mas levam a grandes mudanças. Valor no conhecimento, porque uma única ideia pode transformar toda uma realidade. Valor nos recursos, mesmo quando parecem limitados, podem ser o ponto de partida para algo maior. Valor nas pequenas conquistas, porque grandes resultados são construídos em etapas. Quem não valoriza, normalmente perde muito, porque não percebe o potencial escondido no que já possui. Mas quem desenvolve gratidão começa a enxergar possibilidades onde havia limitações. E quando aprendemos a valorizar, passamos a cuidar melhor, administrar melhor, desenvolver melhor. Prosperidade não é apenas receber mais. É aprender a usar melhor tudo aquilo que já foi colocado em nossas mãos. Porque aquilo que é bem cuidado tende a crescer. E aquilo que cresce com sabedoria gera uma prosperidade equilibrada, consistente e sustentável. Existe uma diferença muito clara entre quem vive preso e quem vive em crescimento constante. A mentalidade de escassez faz a pessoa viver reclamando, sempre focada no que está faltando, sempre sentindo que nunca é suficiente. Ela vive comparando sua vida com a dos outros, vive com medo de perder o que tem, vive acreditando que as oportunidades são raras, limitadas, distantes. Mas a mentalidade de abundância produz um comportamento completamente diferente. Quem desenvolve essa mentalidade vive aprendendo, vive evoluindo, vive construindo passo a passo. Essa pessoa entende que crescimento é um processo e que cada fase tem um propósito. E aqui está o ponto-chave.
a gratidão reposiciona a mente. Ela tira o foco da falta e direciona a atenção para aquilo que pode ser desenvolvido. Porque aquilo que recebe atenção se fortalece. Aquilo que recebe cuidado cresce. Aquilo que recebe dedicação se multiplica. Quando a mente aprende a enxergar possibilidades, ela começa a agir de forma diferente. E quando as ações mudam, os resultados também mudam. A mentalidade de abundância não ignora desafios, mas escolhe focar no potencial de crescimento que existe em cada etapa da jornada. Gratidão gera crescimento constante. Muitas pessoas pensam que a gratidão faz a pessoa se acomodar, mas na verdade acontece exatamente o contrário. A gratidão não paralisa, ela impulsa ou impulsiona o crescimento. Porque quando alguém se torna verdadeiramente grato, essa pessoa começa a cuidar melhor do que ela já possui. Cuida melhor do seu tempo, cuida melhor das suas oportunidades, cuida melhor dos seus relacionamentos, cuida melhor dos recursos que chegam até suas mãos. Quem desenvolve gratidão também passa a desenvolver melhor seus talentos, porque entende que cada habilidade pode ser aperfeiçoada, cada conhecimento pode ser aprofundado, cada pequeno avanço pode ser transformado em algo maior. A gratidão gera responsabilidade. E quando a pessoa se torna mais responsável, suas decisões se tornam mais conscientes, suas escolhas se tornam mais estratégicas e o crescimento se torna constante. Porque crescimento consistente não acontece apenas quando a pessoa recebe mais, acontece quando ela aprende a administrar melhor. Existe um princípio espiritual muito claro. A multiplicação geralmente vem depois da valorização. Deus não entrega crescimento sustentável para quem despreza aquilo que já recebeu. Mas quando existe gratidão, existe cuidado, existe desenvolvimento e naturalmente existe evolução. A gratidão nos prepara para crescer sem perder o equilíbrio, sem perder a sabedoria e sem perder o propósito. Levítico 3 mostra que a oferta não era apenas uma entrega, era um ato de comunhão com Deus. Isso significa que a prosperidade, segundo a Bíblia, não está baseada apenas em possuir mais, mas em viver bem com aquilo que se possui. Porque existe uma grande diferença entre riqueza e equilíbrio. Muitas pessoas crescem financeiramente, mas perdem a paz no processo. Ganham mais, mas vivem com ansiedade, vivem pressionadas, vivem com medo de perder o que conquistaram. O princípio de Levítico 3 nos ensina que prosperidade verdadeira precisa estar acompanhada de estabilidade interior. Equilíbrio significa prosperar sem perder a paz, crescer sem perder os valores, ganhar sem perder o propósito. Porque quando a prosperidade não está alinhada com o coração, ela se transforma em preocupação constante. Riqueza sem equilíbrio gera ansiedade, gera comparação, gera insatisfação contínua. Mas a prosperidade construída sobre gratidão gera estabilidade emocional, gera clareza nas decisões, gera uma sensação de segurança que não depende apenas das circunstâncias externas. A gratidão mantém o coração alinhado, e um coração alinhado sustenta uma prosperidade saudável, duradoura e com propósito. Então, como desenvolver uma vida de gratidão na prática?
A gratidão não é apenas um sentimento momentâneo. É uma forma de pensar, é uma forma de interpretar a vida, é uma disciplina mental que pode ser desenvolvida diariamente. Levítico 3 nos mostra que a gratidão era uma prática constante, um exercício que mantinha o coração alinhado com Deus e com o propósito. Existem 3 hábitos simples que ajudam a desenvolver essa mentalidade de abundância de forma prática. O primeiro hábito é reconhecer diariamente o que já recebemos. Treinar nossa mente para enxergar progresso, mesmo quando o progresso parece pequeno. Muitas vezes acreditamos que não estamos avançando, porque estamos olhando apenas para o que ainda não aconteceu. Mas quando começamos a observar com atenção, percebemos que já aprendemos coisas novas, já superamos desafios, já recebemos oportunidades, já tivemos portas abertas que antes nem existiam. A gratidão começa quando decidimos reconhecer que existe um caminho sendo construído. Quem reconhece progresso fortalece a confiança para seguir ou continuar avançando. O segundo hábito é valorizar pequenos avanços. Grandes resultados raramente acontecem de uma única vez. Eles são construídos através de pequenas melhorias consistentes, todos os dias. Pequenas decisões corretas, pequenos aprendizados, pequenos ajustes, pequenas evoluções diárias. Quem despreza pequenos avanços geralmente abandona processos antes de colher os resultados. Mas quem valoriza cada etapa desenvolve perseverança, desenvolve maturidade e constrói resultados sólidos. Pequenos progressos constroem grandes transformações. E o terceiro hábito é honrar o que chega até nós. Tempo, ideias, oportunidades, recursos, conexões, aprendizados. Tudo pode ser desenvolvido quando é tratado com responsabilidade. Quem honra o pouco se prepara para administrar o muito. Quem cuida bem do que já recebeu demonstra que está pronto para crescer. Porque prosperidade não depende apenas de receber mais, depende de saber administrar melhor. A gratidão fortalece essa consciência. Ela nos ensina a viver com atenção, com responsabilidade e com visão de crescimento contínuo. Gratidão não é apenas emoção, é disciplina mental. E quando essa disciplina é praticada todos os dias, a mentalidade começa a mudar, as atitudes começam a evoluir e a vida começa a se desenvolver de forma consistente, equilibrada e com propósito. Porque quem valoriza, multiplica com sabedoria. Existe algo muito importante para entender. Multiplicação não é apenas espiritual, ela é prática. Muitas vezes desejamos crescimento, mas não desenvolvemos a mentalidade necessária para administrar esse crescimento. Porque quando aprendemos a valorizar, começamos a tomar decisões diferentes. Quando valorizamos o que possuímos, investimos melhor o nosso tempo, investimos melhor os nossos recursos, investimos melhor nossa energia. Quem valoriza, decide com mais consciência, pensa no longo prazo, evita escolhas impulsivas que comprometem o futuro.
Quem valoriza também desperdiça menos, porque entende que cada recurso pode ser transformado em oportunidade de crescimento. E quanto mais a gente valoriza, mais rápido aprendemos, porque passamos a observar com atenção, passamos a extrair aprendizado de cada experiência, passamos a evoluir com mais consistência. A gratidão protege a mente contra armadilhas que destroem a prosperidade. Protege contra a impulsividade, protege contra a ganância, protege contra a insatisfação constante. Ela cria estabilidade emocional, clareza nas escolhas e uma vida equilibrada sobre crescimento. A gratidão prepara a mente para prosperar de forma saudável, sem ansiedade, sem excessos, sem perder o propósito. Porque quando valorizamos o que temos, nos tornamos capazes de multiplicar com sabedoria. Levítico 3 nos ensina uma verdade profunda. A prosperidade verdadeira começa no coração, não nas circunstâncias. Uma vida de gratidão transforma a forma como enxergamos tudo ao nosso redor. Ela atrai crescimento, porque nos ensina a reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Ela fortalece a mentalidade de abundância, porque nos ajuda a perceber que sempre existe algo que pode ser desenvolvido, aprimorado e multiplicado. E ela sustenta a prosperidade com equilíbrio, porque mantém nossa mente alinhada com valores, com propósito e sabedoria. Porque quem aprende a ser grato, aprende a valorizar. Quem valoriza, aprende a multiplicar com consciência, com responsabilidade e com sabedoria. A verdadeira abundância não começa quando algo chega até nós. Começa quando aprendemos a enxergar valor no que já está em nossas mãos. Eu espero que esse ensinamento tenha feito sentido para você. E que a partir de hoje você comece a desenvolver uma mentalidade cada vez mais preparada para crescer de forma equilibrada. No próximo vídeo vamos ver como eliminar a mentalidade de escassez usando outro princípio que pode transformar a forma como você enxerga a prosperidade. Então, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e continue essa jornada de propósito junto comigo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também deseja prosperar com equilíbrio e sabedoria. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.